Pessoal, estamos de volta para mais uma aula de história sobre a Revolução Industrial. Na aula anterior, a gente viu várias características da Revolução, a gente viu porque que a Inglaterra é pioneira, a gente viu alguns pós e contras, né, da implantação do sistema capitalista, né, a gente viu um pouquinho sobre expectativa e realidade, da condição desse trabalhador e uma série de coisas. Na aula de hoje, gente, a gente vai ver alguns movimentos, claro, os reflexos do capitalismo, certo? E aí um conceito da geografia que é chamado de segregação espacial, tá? O que ocorre? Com a Revolução Industrial, vai ter uma aglomeração nas cidades, vai ter a saída de muita gente do campo, da zona rural, para a zona urbana. Óbvio, com certeza, essas cidades não tinham estrutura suficiente, tá, gurizada? Para acolher essas pessoas, né, proporcionar uma vida digna e etc. Então, a gente vai ter aí o aparecimento de alguns problemas, tá, nas cidades, concentração de indústrias emitindo uma quantidade muito grande de poluição, isso é inevitável, certo? Com certeza vários indivíduos vão ficar doentes, sem nenhum tipo de garantia para conseguir se afastar do seu trabalho para tratar da sua doença, tá? Lembrando que os direitos trabalhistas aí no início da Revolução Industrial inexistia e esses direitos, vários direitos, né, ao longo do desenvolvimento da humanidade vai ser conseguido, vai ser conquistado aos poucos, tá, pessoal? Isso não ocorre da noite para o dia. E na Inglaterra não é diferente, tá? E a gente vai ter também, gente, concomitante a essa concentração de indústrias, né, a moradia de vários operariados, de proletariados muito próximos a essas indústrias, para facilitar o acesso desse trabalhador chegar até a empresa, para ele não faltar, para ele chegar na empresa, não, gente, desculpa, o termo está equivocado, para ele chegar até a indústria, para ele não faltar, para ele não chegar atrasado e etc. Logo, quem tinha dinheiro não vai querer ficar próximo a essas indústrias com emissão de poluentes, não vai querer ficar próximo a essa indústria com características de periferia, tá? Então, a gente vai ter a consolidação desses bairros operários sem saneamento básico, e aqui se entende por saneamento básico não só água tratada, né, tratamento de esgoto, né, se entende também iluminação pública, pavimentação asfáltica, que é importante, né, na sociedade contemporânea, o acesso a uma saúde através dos postinhos de saúde. Parece que a gente está falando de uma realidade do nosso país, correto? Mas aí, voltando para a Inglaterra, eu estou falando de um momento histórico, pessoal, sem nenhum tipo de acesso a saneamento básico. Então, vocês têm que pensar numa Inglaterra muito precária, muito incipiente, mas muito insalubre, tá? Com uma ocorrência de várias doenças. Aí soma uma jornada extenuante de trabalho, uma alimentação precária, um local insalubre, óbvio que vai ter uma grande recorrência aí de doenças, tá? Então, olha só, a gente vai ter a ausência desse saneamento básico, que é condição essencial para a vida do indivíduo, tá? A gente vai ter aí, configurando assim, uma segregação espacial. Então, é um reflexo do processo de industrialização na Inglaterra. Bairros periféricos e bairros das pessoas que detêm os meios de produção. Óbvio, bairros nobres, com áreas de lazer, né, vão ficar bem afastados da administração ou vão ficar bem afastados dessas indústrias até para manter um distanciamento social, espacial, né, para dizer mesmo quem é o dono e quem é o trabalhador, tá? E é óbvio, gente, se eu estou falando de ausência de saneamento básico, de ausência às condições mínimas de sobrevivência digna de um ser humano, é óbvio que nessa região dos bairros dos operários vai ter um índice muito grande de violência. Eu não preciso dizer que isso é meio que matemático, certo? O que a gente tem? A reação dos operários em decorrência dessa jornada extenuante, baixos salários, crianças e mulheres tendo que trabalhar nas indústrias para complementar, né, a renda desse homem, desse trabalhador, tá? Então, a gente vai ter aí, mediante essas mudanças na produção, por conta da substituição da mão de obra por máquina, os operários vão começar a reagir de modo espontâneo, a priori, e a posteriori, vão se organizar. E aí a gente tem, gente, as trade unions, as organizações que vão ser o embrião dos sindicatos lá mais para frente, tá? A gente tem o ludismo com Ned Ludd, tá? Esse operário,
Em 1811, foi o primeiro operário a quebrar o tear do patrão devido a um conflito em Lancashire. Depois de sua ação, o movimento se desenvolveu, chegando a incluir 5.000 pessoas. Há algumas vertentes historiográficas que dizem que Ned Ludd é só uma figura imaginária. Imaginário ou não, ele faz parte do processo histórico, ele está aí. Outro movimento foi o cartismo, mas antes do cartismo, a gente tem que lembrar que a ameaça, o temor, né, de eu ser substituído por uma máquina, a maior ameaça era o desemprego, né? Vão incitar vários trabalhadores aí, gente, a intimidar os industriais que possuíam máquinas. O que a coroa inglesa vai fazer na figura de Jorge Guilherme Frederico ou Jorge III? Determinou a condenação à morte de qualquer pessoa que participasse de movimentos para quebrar ou destruir as máquinas, tá? Porque a Inglaterra ia perder dinheiro com esse processo, óbvio, tá? Destruir máquina quer dizer menor produção. Se é menor produção, quer dizer que eu estou exportando menos. Então, a balança comercial favorável, né, inglesa vai ficar debilitada. Então, eu preciso exportar mais, importar menos, faz parte de uma das bases do mercantilismo na Inglaterra, e logo, se alguém quebra as minhas máquinas, eu vou ter prejuízo, certo? Então, o que a coroa inglesa faz na figura de Jorge III? Vai mandar condenar à morte as pessoas que participavam da destruição das máquinas, lembrando que esse Jorge III é o monarca que adquire a casa de Buckingham, hoje o Palácio de Buckingham, tá? O cartismo é um outro movimento, é um movimento de massa das classes operárias por volta da década de 30, 40 do século XIX, tá? Que exigia basicamente melhores condições para os trabalhadores na indústria, tá? Durante vários anos, os cartistas vão realizar comícios, manifestações por todo o país, gente, nos quais participaram milhões de operários e artesãos. O nome do movimento, gente, tem sua origem na carta escrita pelo radical William Lovett. Também tem aí uma desconfiança em relação à origem desse indivíduo, tá? Mas a história registra, a gente tem que falar. Que em 1838 escreve a chamada Carta do Povo, na qual estavam registradas todas as reivindicações que os participantes do movimento desejavam ver implantados, dentre elas, bons alojamentos, alimentação de qualidade, tá? Melhores salários e diminuição da jornada de trabalho. E é óbvio que a maturidade desses movimentos, tanto o cartismo quanto o ludismo, seria cristalizada aí no desenvolvimento de outras ideologias, no caso do socialismo, outras ideologias socialistas do século XIX, no caso do comunismo e do anarquismo, que é tema para aulas posteriores. Por que tem essas bandeirinhas? Porque a gente vai falar que a industrialização não ocorreu somente na Inglaterra, foi pioneira, mas ela vai se espalhar no mundo inteiro, tá? E vai atingir Bélgica, Alemanha, França, Estados Unidos, óbvio, de modo diferente, América Latina e todo o planeta, né, tem aí características industrializadas ou não. Então, a Revolução Industrial foi um fenômeno exclusivamente inglês por cerca de 50 anos, tá, pessoal? Eles vão tentar impedir a exportação de máquinas, a Inglaterra não vai querer que as técnicas de fabricação se disseminem pelo mundo, as técnicas de fabricação que a Inglaterra já tinham dominado, e até eles impediam trabalhadores que eram qualificados de irem para outras nações. Isso não vai dar muito certo, é óbvio, eles não vão conseguir segurar muito tempo, e as outras nações vão começar a buscar métodos e meios aí para se industrializar. A Bélgica tinha carvão e ferro, que vai fomentar a sua expansão. Na França, gente, herdeira dos avanços aí do Napoleão Bonaparte, né, depois da Revolução Francesa e da administração desse cara na França, vai ter aí, né, os avanços do Napoleão. Na Alemanha, gente, depois da unificação, inclusive a Alemanha vai concorrer aí com os mercados ingleses a posteriores. E nos Estados Unidos? Iniciou-se a industrialização em 1820, mas vai ser impulsionada pela Guerra de Secessão, tá? Que é tema também de outra aula. As ferrovias cross-country vão facilitar o acesso populacional, levando pessoas para o interior do país, sem perder o contato com a região das costas, para manter o comércio e aí incentivando o processo de ocupação dos Estados Unidos da América, tá? Lembrando que eles tinham terra, água, carvão e minério, e ferro, tinham várias ferramentas aí para consolidar o seu processo de industrialização. É importante ressaltar, pessoal, que o processo de industrialização pelo mundo ele ocorreu de modo diferente, tá? Ou seja, em muitas nações, como é o caso da América Latina,
por falta de apoio governamental ou de capital para investir, se tornou o país da economia agroexportadora, tá? Criando uma dicotomia, uma lacuna grande entre industrializados e não industrializados. E há um discurso forte por parte de quem é industrializado para que tais nações, que é o caso do Brasil, tá? Nunca se tornem industrializadas de fato, porque são a garantia de mercado consumidor dos produtores das grandes potências industrializadas. Pessoal, é isso. Espero ter colaborado com vocês, com o conhecimento de vocês. Até a próxima aula. Tchau!